Nessa aula, a gente vai entender como a sociologia trabalha. E para entender isso, a gente vai começar com uma pergunta bem simples. O que é ciência? Você já pensou sobre isso? Ou então já se perguntou como os cientistas trabalham? Quando a gente pensa nessas coisas, provavelmente vem algumas imagens de cientistas em seus laboratórios, telescópios, provocando reações químicas e etc., com fórmulas matemáticas. Geralmente a nossa noção de ciência está atrelado às ciências naturais, as ciências como química, botânica, astronomia, geologia, biologia, cosmologia, física, oceanografia. As ciências naturais, elas vão explicar o mundo, independente da existência dos seres humanos. Mas e os fenômenos humanos? Fenômenos como diversidade cultural, desigualdade social, raça, política, trabalho. Isso aí é objeto de estudo das ciências humanas. E a forma como os seres humanos constroem as relações entre si e a vida em sociedade é estudada pela sociologia. Mas quais são as diferenças existentes entre esses dois tipos de ciência? Por exemplo, nós sabemos que a água ferve a 100 graus Celsius a uma atmosfera de pressão. Sabemos que, satisfeitas essas condições, isso sempre vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Mais do que isso, em qualquer lugar do universo. Ou seja, os fenômenos naturais são constantes. Além disso, outra característica é a forma como os cientistas das ciências naturais se relacionam com o seu objeto. Por exemplo, um veterinário analisando um cachorro. O que é que ele pode fazer? Ele pode examinar o cachorro no consultório, observar o cachorro no seu ambiente, ou dissecar o cachorro, se ele for um estudante de veterinária. Mas uma coisa que nunca vai acontecer é o cachorro virar para o veterinário e dizer: "Ei, eu não concordo com o que você fala sobre os cachorros." Isso seria, no mínimo, estranho. O objeto de estudo das ciências humanas é diferente. Primeiro, os fenômenos humanos nunca são iguais entre si, nem no espaço, nem no tempo. Cada um acontece segundo a dinâmica própria, que lhe torna particular. Além disso, a forma de estudar esse fenômeno também vai depender do sociólogo. Se ele for branco, negro, mulher ou muçulmano, a visão sociológica que esse cientista terá sobre o fenômeno vai sofrer alguma influência, porque sociólogos nada mais são que seres humanos estudando outros seres humanos. Essas diferenças podem nos fazer pensar: a sociologia é ciência? A resposta é sim, sociologia é ciência, porque ciência não está necessariamente ligado à questão do que é estudado, mas sim como um método científico é o que torna a sociologia ciência. Vamos entender como é que ele funciona. Primeiro, parte-se de um problema. Por exemplo, por que alguns estudantes sofrem bullying? Ou quais são as causas do bullying dentro da escola? Dado a definição do problema de pesquisa, o próximo passo é a revisão de literatura, ou seja, revisar a produção científica relevante sobre o tema. Isso ajuda o cientista, no caso o sociólogo, a ter uma compreensão geral, novos pontos de vista e ideias. A partir disso, ele vai construir uma hipótese. Uma hipótese nada mais é do que um palpite, uma possível resposta àquela pergunta lá do começo. Feito isso, nós vamos escolher um método de pesquisa, ou seja, qual o melhor caminho para se achar esses dados? Como eu posso encontrar a causa do bullying? Será que se eu assistir algumas aulas dentro daquela escola, eu vou encontrar? Mas será que a minha presença dentro da sala de aula não vai alterar o comportamento dos estudantes? Ou seja, na escolha do método de pesquisa, eu tenho que pensar no melhor custo-benefício. Feito isso, o próximo passo é fazer a coleta dos dados, ou o trabalho de campo, que muitas vezes é a parte mais interessante e instigante da pesquisa, porque você vai ter contato com a realidade social. Nesse caminho, muitas vezes acontecem adaptações da metodologia de pesquisa. A partir da coleta de dados, nós vamos para a análise desses dados, que vai nos ajudar a construir respostas àquela pergunta. E essas respostas vão dar origem a outras perguntas e outros problemas. E é assim que não só a sociologia, mas todas as ciências trabalham e acumulam conhecimento ao longo dos séculos. E como é essa forma de trabalho do sociólogo? Existem várias estratégias.
Uma delas é a observação. Mas a simples observação dos grupos sociais não é suficiente. O sociólogo precisa entender como e por que as pessoas dão significados às suas formas de agir e falar. Por isso, a observação participante é uma estratégia interessante. Ela nos ajuda a compreender as relações sociais a partir das próprias pessoas estudadas. Ou seja, o sociólogo ele vai viver entre aquele grupo, entrevistá-los, tentar entender a partir daquelas pessoas como elas constroem as suas relações sociais. Outra estratégia é fazer enquetes ou questionários. É possível que você já tenha respondido algum. Eles são muito comuns nas eleições, com pesquisas de intenção de voto, ou mesmo quando empresas querem saber as tendências de consumo dos seus consumidores. As enquetes são interessantes pela facilidade de medir as opiniões e características sociais dos grupos pesquisados. As enquetes geralmente não são aplicadas a todas as pessoas, mas sim uma amostra representativa daquele grupo. Isso as torna estatisticamente confiáveis e é possível que a resposta tirada das enquetes seja generalizável para toda aquela população estudada. Outra estratégia é a análise documental. O que é isso? Nada mais do que compreender o grupo social estudado a partir da sua produção simbólica. E o que é produção simbólica? São jornais, revistas, propagandas, material audiovisual, documentos oficiais, tudo aquilo que o ser humano produz que tem significado, que tem uma informação, que tem uma mensagem. Por exemplo, olha essa propaganda de sabão do final do século XIX e começo do século XX. Olhe o que ela está dizendo lá embaixo. Por que a sua mãe não te lava com sabão fada? Uma criança branca falando isso para uma criança negra. Hoje, uma propaganda dessa soaria extremamente absurda, mas analisar esse material nos ajuda a entender as desigualdades de raça existentes nos Estados Unidos naquela época. Por fim, outra estratégia dos sociólogos é fazer um grupo focal, ou seja, um sociólogo é nada mais que uma discussão do problema de pesquisa num grupo representativo do conjunto pesquisado. Diferente das enquetes, um grupo focal não precisa ser exatamente proporcionalmente representativo de toda a população pesquisada. Nele, um sociólogo faz perguntas a um grupo de pessoas e discute essas questões de forma mais aberta, o que permite respostas mais amplas e profundas. Mas, independente das estratégias de pesquisa, é interessante notar que diversas instituições estão ocupadas em produzir dados sociais. Esses dados ajudam o governo na elaboração de políticas públicas, ajudam na elaboração de pesquisas eleitorais, pesquisas de tendência de consumo para empresas, ajudam a entender novas formas de comportamento, ajudam em iniciativas de responsabilidade social, no combate ao bullying nas escolas, na elaboração de propaganda. Enfim, a sociologia trabalha com seres humanos. E onde houver seres humanos, haverá material de trabalho para uma socióloga ou um sociólogo.